Olá, eu sou a doutora Ana Paula Alves Favaretto, docente do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional, e eu gostaria de agradecer o convite para participar do primeiro simpósio de Resíduos, Inovação e Sustentabilidade, com a palestra que pertence ao eixo temático Impactos Ambientais e na Saúde por Substâncias Químicas. A temática da minha fala de hoje vai girar em torno do Expossoma, influências ambientais sobre a saúde humana. Apesar dos fatores genéticos corresponderem na atualidade a cerca de 90% dos riscos de doenças crônicas, a grande maioria das exposições humanas que nós temos, que podem dar início ou acelerar um processo de doença, não têm sido exploradas adequadamente, principalmente nos estudos que são geralmente relacionados a análises isoladas. Apesar dos avanços recentes na área da toxicologia ambiental, até pouco tempo, ou na verdade até o momento, né, a maioria dos estudos envolvem principalmente pesquisas de agentes químicos que têm importância regulatória e acaba-se tendo uma menor ênfase à descoberta de fontes de exposições com forte correlação com a maioria das doenças da atualidade. Vários estudos têm sido desenvolvidos nas últimas décadas, mas a maioria ainda sem considerar de forma mais específica a grande problemática envolvida na questão da exposição a poluentes ambientais. Os interesses, né, na área de pesquisa estão voltados principalmente a avaliações individuais de contaminantes ambientais ou a análise de misturas de poucos compostos químicos e ainda considerando principalmente períodos curtos de exposição. E todo esse cenário, na verdade, não condiz com o cenário real que nós temos de exposições, né, em que nós estamos em contato no nosso dia a dia. E, além disso, além dessas questões de estudos serem de substâncias isoladas e períodos curtos de exposição, ainda temos estudos que não consideram as relações complexas e multifatoriais que podem também interferir nessas exposições ambientais e que podem, então, desencadear ou antecipar ou até mesmo agravar doenças, especialmente as doenças crônicas. Essas relações, elas envolvem várias questões importantes, né? Além dos efeitos da contaminação, né, dos agentes contaminantes da água, do ar, dos alimentos, nós temos também outros fatores contribuintes, como, por exemplo, o estresse, né, os diferentes estilos e hábitos de vida, tipos diferentes de infecções que a gente pode estar sendo submetido, além de outras características importantes individuais que podem alterar totalmente os desfechos, né, relacionados às questões de saúde. Aqui eu coloquei um exemplo do problema da relação complexa que nós temos, né, relacionada à questão das exposições, que pode, então, ser aplicado nesse cenário. Nós temos como se tivéssemos um problema desta magnitude, com essa complexidade, mas os estudos relacionados à questão das exposições, eles são focais e muito mais simplistas do que o quadro real, do que o panorama real de exposição que nós temos, né? Os estudos, eles normalmente, eles estão relacionados e direcionados a um único agente químico ou então a misturas com pouca complexidade, de poucos agentes combinados, e essas análises muito individualizadas não nos trazem os reais riscos dessa exposição mais global que nós temos aos contaminantes ambientais. Então, todas essas relações complexas acabam sendo ignoradas na maioria dos estudos que nós temos na área da toxicologia ambiental até a atualidade. Os fatores não genéticos, né, ou seja, esses fatores ambientais que são múltiplos, eles são tipicamente responsáveis por cerca de 90% dos riscos de doenças crônicas. Mas quais são, né, as importâncias dessas exposições ambientais, né?
Nós temos apenas uma contribuição muito incompleta, né, de quais são os reais culpados, porque as informações sobre as exposições que nós temos são, na maioria das vezes, exclusivamente de dados indiretos, né, e muitas vezes incertos da literatura, de exposições humanas, e com dados, por exemplo, de questionários, com metodologias muito variáveis, e que se a gente for levar em consideração esses estudos, a gente acaba tendo uma proporção estimada de aproximadamente 7 a 10%, então, das exposições sendo atribuídas a doenças, né, ao início ou o desencadeamento de doenças, principalmente crônicas, que é aproximadamente o mesmo fator aí atribuído, a mesma porcentagem atribuída às questões genéticas. E todo o restante, né? Se a gente for pegar 10% genético, de fator genético, 10% a gente consegue avaliar em termos de químicos em relação à exposição ambiental, e todos os outros 80%, né, de relações complexas de exposições químicas, nós ainda não sabemos exatamente quais são as características, quais são as correlações, quais são os mecanismos que podem vir a desenvolver ou desencadear doenças. Então, a gente tem uma lacuna muito grande a preencher, e a gente vai ver que o estudo relacionado à questão do espossoma, ele acaba vindo em direção a justamente a tentar responder essas perguntas, responder essas lacunas de forma mais específica. Diante, então, de todo esse cenário a ser explorado, surgiu o termo espossoma. Na verdade, nós estamos iniciando, né, há algum tempo, a era do espossoma. Com o intuito, então, de aprofundar e reunir estudos nessa área, né, das exposições complexas, surgiu esse termo espossoma, que foi usado pela primeira vez por esse epidemiologista, que é o Christopher Wilde, no ano de 2005. Então, se a gente for pensar em termos de ciência, é um termo bastante recente. E o Wilde, ele inicialmente propôs, né, um conceito para esse termo que ele criou de espossoma, que era que o espossoma compreende a totalidade das exposições humanas durante toda a vida, desde o momento da concepção até a morte. A importância do espossoma, então, na compreensão da saúde está principalmente em reconhecer que a saúde e as doenças são influenciadas não apenas por fatores genéticos, mas também, principalmente, pelos fatores ambientais. E que essas correlações de fatores ambientais, elas são múltiplas e muito complexas, como, né, eu expliquei anteriormente, e por isso precisam todas elas serem consideradas para uma avaliação mais global. Após esse conceito inicial do termo espossoma, do Wilde, em 2005, Miller e Jones, em 2014, refinaram um pouquinho mais, né, esse conceito de espossoma, trazendo ele como uma medida cumulativa de influências ambientais e respostas biológicas associadas, incluindo não somente as exposições do ambiente, mas também questões relacionadas a hábitos como dieta, comportamento, além disso, processos endógenos que acontecem no decorrer ao longo de toda a vida. Essa questão, então, inclui exposições ambientais, como os poluentes atmosféricos, produtos químicos, radiações, dieta, estresse psicossocial, entre outros fatores, resultando, então, na avaliação global, que é o cenário real aí de avaliação das exposições. O Miller, ele também foi ele que lançou o primeiro livro sobre esse assunto, né, que é o espossoma, um novo paradigma na questão aí do ambiente e saúde. E nesses conceitos, nesses estudos do Miller e do Jones, eles trazem o espossoma, então, alicerçado aqui em 3 grandes domínios, né? O primeiro domínio seria dos fatores externos,
né, gerais, então questões sociais, econômicas, demográficas, que influenciam, então, o indivíduo. Além desses fatores externos gerais, nós teríamos fatores externos específicos, que aí seriam as questões das exposições ambientais, né, a dieta, hábitos de atividade física, comportamentais, estilo de vida, e a questão também de fatores internos, né? Então, a idade, o metabolismo, a fisiologia individual de cada um, a morfologia corporal, questões genéticas também envolvidas, né? Questões metabólicas, tudo isso, então, esses 3 domínios influenciando no risco de doenças ou de efeitos adversos, né? Dessas exposições no decorrer da vida, né, de toda a vida. Então, aqui a gente tem justamente esse panorama, né, de todas as questões de ambiente externo, interno, fatores genéticos, todos os fatores que podem estar associados ao desenvolvimento de mecanismos de diversas doenças. Como os efeitos tóxicos de contaminantes ambientais são mediados por agentes químicos que podem alterar moléculas críticas, né, do funcionamento normal do nosso organismo, alterar células, alterar processos fisiológicos dentro do corpo, e isso caracterizaria, então, as alterações de exposição ou de ambiente químico interno. Então, o ambiente externo está relacionado à relação direta com os contaminantes ambientais, e o ambiente interno é tudo aquilo que pode vir a ser modificado de maneira indireta pela exposição aos contaminantes, né? Então, todo o funcionamento, o metabolismo, as moléculas que são modificadas, criando um novo ambiente interno no nosso organismo, também vão poder influenciar juntamente com os fatores genéticos para o desenvolvimento de mecanismos de diferentes tipos de doenças. Dessa forma aqui, então, as alterações que são observadas no nosso organismo, elas podem ter origem, por exemplo, a partir de um contaminante do ar, da água, do alimento, mas também a partir de químicos internos que são gerados, né, de maneira indireta a partir dessas exposições, e que podem desencadear processos inflamatórios, estresse oxidativo, alterações da microbiota intestinal, além de outros processos metabólicos naturais. E toda essa dinâmica, então, de exposição externa e interna vai ainda sofrer, então, impacto de questões individuais relacionadas ao processo de envelhecimento, possíveis quadros infecciosos que o indivíduo pode estar exposto, os hábitos e estilos de vida, estresse, fatores psicológicos e também doenças, né, pré-existentes, doenças metabólicas, crônicas pré-existentes. E aí, então, tudo isso ainda interagindo com os fatores genéticos individuais. Então, vejam que é algo muito mais complexo do que apenas identificar um agente químico levando a uma alteração no nosso organismo. A gente tem múltiplos fatores que podem estar associados a essa exposição, né? Então, fatores não somente do ambiente externo, quanto do ambiente interno, quanto questões genéticas individuais. O que leva, então, à compreensão, né, mais específica do mecanismo dessas de desenvolvimento de doenças, como câncer, doenças cardiovasculares, distúrbios neuropsiquiátricos e uma série de outras doenças que nós estamos sempre observando quadros cada vez maiores, incidências cada vez maiores na população, tudo isso provavelmente tem relação com essas interações complexas que eu mencionei aqui para vocês.
Dessa forma, então, compreender esse expulsoma é o que pode levar ao desenvolvimento de estratégias, né, mais eficientes, tanto de prevenção quanto de tratamento, de forma mais personalizada, considerando essas questões de variabilidade individual, além das questões de alterações que são compartilhadas, né, na população como um todo, e é como se esse expossoma, de certa forma, fosse uma impressão digital, né, de cada indivíduo, de acordo com onde ele mora, de acordo com o estilo de vida que ele leva, e como isso pode estar afetando, junto com os demais fatores, para o desenvolvimento individual das suas doenças. Aqui um exemplo, né, só para a gente ter uma ideia, a Agência de Proteção Ambiental norte-americana, o EPA, identificou cerca de 84 mil substâncias químicas que nós estamos expostos, né, no nosso dia a dia e que pode, então, ter risco de exposição humana. 84 mil substâncias, é um número muito grande de substâncias, né? Perto daquilo que a gente realmente conhece em termos de sinais e efeitos, né? Além disso, um estudo de Rappaport, ele identificou que cerca de 1.561 químicos identificados, né, no sangue humano poderia ser potencialmente poderia, na verdade, levar potencialmente ao risco de desenvolvimento de doenças crônicas. Só que desses 1.561 agentes químicos, apenas 300 normalmente são avaliados em estudos clínicos e epidemiológicos, e a gente tem um conhecimento um pouquinho mais aprofundado sobre eles. Então, a gente tem um número muito grande de substâncias químicas de exposição, no entanto, um conhecimento ainda muito raso, né, dos efeitos isolados dessa exposição e muito mais raso ainda se a gente for considerar essas questões globais que eu mencionei para vocês. Diante disso, então, o mais importante seria a gente sempre ter em mente a área da toxicologia, principalmente, ter em mente o estudo a partir dos 3 domínios aí do expossoma. Então, não apenas estudar os efeitos gerais dessas substâncias, mas considerar os fatores internos, como a fisiologia, os produtos do metabolismo, idade, morfologia corporal, o genoma do indivíduo, os fatores externos gerais, como condições socioeconômicas, fatores sociodemográficos, né, onde a pessoa mora, né, como é o clima na região, tudo isso pode interferir, e os fatores externos específicos relacionados a questões mais individuais, dieta, as próprias exposições ambientais, se é uma pessoa que tem uma exposição ocupacional ou não, né, que isso vai poder interferir de forma mais evidente ainda em como ela vai poder, o organismo dela vai poder desencadear o processo de saúde e doença, né, além das questões de estilo de vida. Então, essa análise global é fundamental pensando nessa questão da grande quantidade de exposições que nós temos no nosso dia a dia. Bom, apesar de eu ter falado até agora, né, da importância de se estudar de maneira global essas exposições, mas aí vem a pergunta, né, como que a gente pode fazer esse tipo de análise? Como avaliar as exposições durante todo o ciclo de vida de um indivíduo, né? E todas essas relações complexas de ambiente interno e externo. É muito complicado, né? Então, por isso que acaba se tendo a seguinte pergunta, né? Será que o expossoma é uma promessa ou ele é uma realidade, né? Estudar o expossoma é viável ou ainda é apenas algo que está no imaginário daquilo que seria o ideal, mas que a gente ainda não tem ferramentas suficientes para poder desenvolver estudos dessa natureza. Obviamente, os estudos ainda envolvendo essas questões mais amplas, eles são iniciais, né? Normalmente existem estudos, por exemplo, com misturas de diversas substâncias, mas aí não
2, 3, 4, como até anteriormente nós tínhamos, mas mistura, por exemplo, de 30, 40 compostos de exposição, por exemplo, em estudos de modelos animais, e aí essas 30, 40 substâncias divididas nas principais classes de exposições que nós temos, então, exposições relacionadas à questão de agrotóxicos, questão de metais pesados, de plastificantes, de produtos químicos industriais que nós usamos bastante nos produtos manufaturados do nosso dia a dia, produtos de higiene pessoal, né? Então, uma ampla gama de classes de compostos que nós estamos expostos, e aí, a partir dessas misturas, a gente conseguir identificar quais são os efeitos na saúde. E, principalmente, sem tentar relacionar diretamente qual dos compostos está relacionada a cada um dos efeitos observados, né? Porque o importante não é o papel de cada composto, mas sim da mistura, né? Que é o que realmente está relacionado à questão do histossoma. Então, tem vários estudos relacionados a essa questão que estão sendo desenvolvidos, além de alguns estudos que utilizam também de outras metodologias, aí não em experimentos animais, mas estudos em humanos, utilizando, por exemplo, dispositivos de monitoramento em tempo real de questões ambientais locais daquele indivíduo para poder correlacionar essas questões de clima, né, de localidade, de exposições individuais, de biomonitoramento, né, de alterações bioquímicas que podem estar acontecendo para montar, então, um mapa mais global dessas exposições. Isso é o que tem se conseguido fazer até o momento, mas, na verdade, ainda é algo que precisa de um avanço um pouco maior, né, nessas áreas que estão relacionadas à questão do histossoma, né, já que estudar o histossoma tem que ser de forma interdisciplinar, então o avanço de cada uma das áreas e das relações das áreas é o que vai trazer bons resultados, né? Resultados realmente confiáveis, né? Do ponto de vista de entender a relação das questões ambientais com as questões de saúde. Aqui nós temos dois tipos de abordagens também, que normalmente podem ser realizadas no estudo de histossoma, né? A bottom-up e a top-down. Na primeira, né, bottom-up, normalmente se tem avaliação de cada fonte externa de exposição, né, e aí você vai fazendo a avaliação de cada um dos químicos em que está sendo exposto a cada ponto de tempo específico. No entanto, normalmente ela não é considerada a melhor abordagem, porque a gente pode ter uma variação muito grande nessa questão, né, de avaliar externamente os contaminantes da água, do ar, dos alimentos. Então, o que tem sido considerado, né, de forma mais relevante é a abordagem top-down, né, com um biomonitoramento, né, principalmente através de sangue e saliva, em fases críticas do desenvolvimento. Então, por exemplo, fase da infância, né, puberdade, indivíduo adulto, pegando mais no momento em que começa a ter o envelhecimento, né, porque todas as características de cada fase, de cada janela de desenvolvimento que nós temos, tudo isso pode interferir também, né, em como o organismo vai reagir às substâncias químicas. Então, essa normalmente tem sido a abordagem de melhor escolha. A partir disso, o que nós temos, então, que considerar numa análise de histossoma, né, de obter ferramentas que sejam viáveis para aplicação nessa abordagem de avaliação do histossoma, seria avaliar misturas complexas, né, de poluição do ar e da água, então não um contaminante específico, mas
por exemplo, poluição numa grande cidade, independentemente do tipo de poluente que está presente naquele ar atmosférico, né? Fazer a avaliação do ar especificamente, com o seu conjunto de poluentes, ou da água de um determinado local e todos os seus poluentes presentes ali, né? Além disso, análises específicas de produtos do metabolismo, né, que acabam gerando exposições exógenas, produtos intermediários que são gerados do nosso metabolismo, que também podem ter efeito, né, danoso sobre células e tecidos do nosso corpo. Estressores que também não são necessariamente químicos, né, mas podem ser físicos, por exemplo, como a radiação, o clima, né, como isso pode interferir. Então, essas abordagens de avaliação a gente também consegue ter, a avaliação da radiação solar, do clima local onde a pessoa mora, né, e os fatores endógenos, então, avaliação de biomarcadores de estresse oxidativo, análises de mecanismos de reparo do DNA, né, de mutações, e sempre pensando não em exposição única, mas em múltiplas exposições, né? Considerando todos esses cenários aí, essas diferentes abordagens. E para alcançar, então, resultados satisfatórios, né, nessa análise de expossoma, diante de toda essa complexidade que eu mencionei para vocês, dessa avalanche de informações que são necessárias, né, para se avaliar essa questão complexa das exposições, é sempre necessário, então, a gente ter uma abordagem interdisciplinar, né, juntando informações de diferentes áreas. Nesse caso da questão das exposições, as ferramentas mais importantes, elas são aquelas relacionadas à área da toxicologia, da epidemiologia e principalmente também da bioinformática, para a gente poder trabalhar com esse volume todo de dados que são necessários para uma avaliação de expossoma, né? Além disso, aliado a esses três pilares, nós temos as questões também da genômica, da toxicogenômica, que também auxilia aí com essa parte não ambiental dos efeitos relacionados à questão de desenvolvimento de doenças. E como todos esses fatores de exposição interna e externa podem contribuir, né, para o estabelecimento de doenças crônicas, todos esses fatores de risco, eles devem ser considerados e investigados mais de maneira coletiva e não apenas de maneira individual. Porque se a gente for pensar em termos apenas individuais, ficaria praticamente inviável, né? A gente teria que criar modelos a partir de avaliações iniciais individuais que pudessem ser aplicados para a coletividade diante de características semelhantes, né, de uma determinada população, por exemplo, de um determinado local, com características de exposição, características individuais semelhantes. E o expossoma, então, a análise de expossoma vem apenas a somar a todos os estudos nas diferentes áreas que já vêm sendo realizados, né? Porque a gente tem que pensar que para entender dos processos de saúde, dos processos de doença, a gente tem que ter essa visão ampla, né? Então, as questões do expossoma externo, a questão da microbiota, que tem sido muito estudada recentemente, a questão do expossoma interno, juntamente com as outras áreas, né, os outros somas, né, epigenoma, transcriptoma, proteoma, metaboloma, tudo isso integrado para que a gente tenha uma visão melhor, né, do mecanismo de desenvolvimento de doenças. E aqui, no caso, alguns exemplos de ferramentas, né, e tecnologias que podem ser utilizadas para avaliação de expossoma, né, desde coisas mais simples, como, por exemplo, a aplicação de questionários e também avaliação de biomarcadores, né, de tecido, de sangue, de urina, a utilização de diferentes dispositivos, né, de smartphones, sensores que podem ser utilizados em indivíduos para a promoção de alguns tipos de estudos específicos e também análises relacionadas às questões de
de mapeamento espacial, né, dos locais ali onde a pessoa está em contato com ou com o clima ou com fatores ambientais que podem afetar a sua saúde. Então, toda essa dinâmica aqui é o que propõe o Exposoma, que, na verdade, é esse conjunto, essa análise global das avaliações. Se a gente for pensar, parece que é algo assim... antigo e ao mesmo tempo novo, né? Antigo porque parece óbvio, né? Diante da complexidade das exposições, parece óbvio que a gente teria que ter uma análise global. E muito novo porque a gente ainda não consegue, de forma muito específica, mapear como que a gente poderia fazer essa análise de forma global, né, das exposições. Então, a gente tem esse paradigma aí a ser solucionado. Eu gostaria, então, de agradecer o convite do evento e dizer que realmente é um desafio para as próximas décadas a gente conseguir fazer essa avaliação global das exposições ambientais internas e externas e conseguir, então, cada vez mais compreender o desenvolvimento das doenças crônicas, principalmente com foco na questão da prevenção, da melhoria dos tratamentos, né? Sempre pensando em questão de promover saúde. Muito obrigada.